Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não queria ser o torcedor do Warriors nessa noite, viu? Que dormir depois do seu time entregar uma vantagem de 14 pontos em casa e ainda ver Stephen Curry sair do jogo desse jeito, mancando, faltando quase 40 segundos ainda pro jogo acabar, ver isso acontecer, com certeza vai afetar e está afetando e muito o sono desses torcedores. Meu amigo. Ai, 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 hein? É, bichão. Foda, foda. Ó, vamos lá. Tudo bom? Tudo bem com você? Se você não for torcedor do Warriors, provavelmente você tá bem. Agora, você torcedor do Warriors, acho difícil, né? Você tá bem nessa noite. Acho bem difícil. Mas vamos lá. Vamos aqui falar sobre Houston Rockets e Golden State Warriors. Esse que foi o jogo que encerrou a rodada dessa quarta-feira. Rodada de Copa da NBA. Jogo terminou agora há pouco. Jogo lá no Chase Center. Golden State começou o jogo, né, cara, bem. Foi um bom começo de jogo do Warriors. As coisas funcionando. O time, mesmo sofrendo ali com rebotes, conseguindo ir pro intervalo com uma boa vantagem de 12 pontos. Né, o Houston fazendo um primeiro tempo bem inconsistente. Né, Houston sem Kevin Durant, que segue fora por motivos pessoais. Que pelo que eu vi... é paternidade, né? O Kevin Durant, ele virou pai, e aí por conta disso ele tá fora. Ficou fora dos últimos 2 jogos de Houston contra Phoenix e hoje contra o Golden State. E aí, cara, o Houston começou o jogo, né? Não muito bem, com exceção do Rich Shepard e do Jabari também. Cara, o Houston não teve muito que comemorar no primeiro tempo. O Udoka, de novo, né, com suas lineups malucas, com suas lineups bizarras, com uma estratégia defensiva também bem questionável, como, por exemplo, marcar em zona contra o Curry, ceder bolas de 3 livres para o Curry, uma estratégia que não faz muito sentido e que no primeiro tempo foi bem danosa para a equipe de Houston. Então foi um começo de jogo bom do Golden State. Bom, Butler bem, Draymond Green bem ali, desafiando o Sengun no garrafão e tal. Sengun, inclusive, muito pouco envolvido, né? No primeiro tempo, sendo utilizado basicamente em situações de mano a mano contra o Draymond Green, o que, na minha opinião, foi uma estratégia ruim do Udoka também. Por que não gerar confrontos, né? Por que não gerar matchups mais tranquilos pro seu melhor jogador? Por que colocar ele só em situações de alto desgaste? Pô, bota o Sengun pra pegar um quick and post no mano a mano, saca? Não, botava o Sengun só pra pegar o Draymond Green. Na hora que tava o quick and post em quadra, ele botava o Capela, sacou? Então foi um primeiro tempo muito complicado pro Houston, com muitos erros, com muitas decisões equivocadas do Udoka. E em contrapartida, o Warriors, cara, bom primeiro tempo. Foi realmente um bom primeiro tempo. Foi pro intervalo vencendo por 12. No começo do terceiro quarto, o Warriors botou 14 de vantagem, né? E a partir daí, as coisas começaram a se complicar para o Golden State. O Houston melhorou no decorrer do terceiro quarto. O Rich Shepard, que foi de longe o melhor jogador de Houston no primeiro tempo, juntamente com o Jabari, assumiu de vez o protagonismo da equipe no terceiro quarto, né? Botou o time no jogo na unha, né? Suando sangue ali, manteve Houston no jogo, conseguiu ali tirar a diferença, tirar boa parte da diferença ali na reta final, né? Diminuiu para só 2 pontos o prejuízo. E aí no começo do quarto período, o Houston conseguiu uma run muito boa, né? O Houston chegou entre, né, a reta final do terceiro quarto e o começo do quarto período, Houston em 4 minutos ali botou uma run de 24-6, se não me engano. Teve ali, né, um momento muito importante que foi fundamental para o jogo, que foi aqueles minutos iniciais, onde Aaron Holiday, J.D. Davison, Deshaun Tate comandaram uma streak
inicial ali que colocou Houston 8 pontos na frente, né? Foram 7 pontos seguidos do J.D. Davison e do Deshaun Tate. E aí é uma coisa que eu vejo muito torcedor do Warriors falando, né? Que contra o Warriors, qualquer role player bagre vira monstro. E de fato, né? Contra o Portland foi o Caleb Love, que virou Deus no final do jogo. E hoje foi Deshaun Tate e J.D. Davison do nada, virando os Splash Brothers ali, né, comandando esse streak que colocou o Houston 8 pontos na frente no começo do quarto período. O Warriors conseguiu encostar, mas no clutch Houston foi bem, com o Rich Shepard, com o Amon Thompson. O Sengun apareceu bem ali no clutch, conseguindo jogadas importantes. No finalzinho ali, Houston deu uma preocupada no torcedor depois daquela bola de 3 do Moses Moody, mas no lance livre, Houston foi lá, conseguiu fechar o jogo. O Houston teve a vantagem do Curry ter saído de quadra, né? Faltando ali 35, 36 segundos para acabar, no lance que eu mostrei para vocês. Lance ali com a Amon Thompson. Segundo informações, o Curry sofreu uma lesão no quadríceps, tá? No lance que eu mostrei. Vai passar por ressonância magnética hoje para detectar de fato qual foi a lesão em si, mas já se sabe que foi uma lesão no quadríceps. Mano, pelo jeito que ele saiu de quadra antes do jogo acabar, sei lá, é preocupante. É bem preocupante, cara. Bichão. Mas enfim, Houston não tem nada a ver com isso. Foi lá, fechou o jogo, saiu com a vitória 104-100. Houston chega à sua a sua 12ª vitória nos últimos 14 jogos. Vence, né, um dos seus grandes rivais, né, que é o Golden State. 12 vitórias e 4 derrotas para o Houston na temporada. Golden State deixa de ficar com campanha positiva, volta a ficar com campanha de 50%, 10 vitórias e 10 derrotas. Rich Shepard com seu grande jogo da carreira, acho que dá pra gente dizer isso. Primeiro jogo de mais de 30 pontos dele na NBA. Foram 31, 9 rebotes, 5 assistências, 2 tocos, com 12 de 25 nos arremessos. Um jogo onde ele teve total liberdade para jogar. De longe, o jogo onde o Udoka mais deixou ele livre e ele correspondeu. Jogou demais. Acho que não tem mais como fugir do fato de que o Reed, ele precisa ser titular desse time. Precisa ser titular. Depois de hoje, não tem mais dúvidas em relação a isso. Ele tá numa crescente muito legal, ganhando confiança nas últimas semanas, e hoje foi o ápice, sendo o principal jogador de Houston no jogo. Um jogo grande, um jogo difícil pra caramba, fora de casa, contra um time, né, que historicamente leva vantagem contra Houston. O moleque foi lá, fez um puta primeiro tempo, fez um baita terceiro quarto, apareceu muito bem no quarto período também. O moleque é muito bom, cara. Eu sou muito fã do Rich Shepard, vocês sabem. Não é de hoje que eu falo dele. O moleque é bola pra caramba. E hoje foi a grande noite dele. Foi a grande noite dele. Vale destacar também, né, Amon Thompson, que fechou ali bem o jogo, terminou a partida com seu double-double de 10 pontos, 14 rebotes. Jabari terminou com 15 pontos. Sengun, numa noite difícil, onde ele foi meio que sabotado pelo Udoka, ainda terminou com 16 pontinhos, 6 rebotes, 6 assistências. Aaron Holiday, importantíssimo, vindo do banco, juntamente com o J.D. Davison e o Deshaun Tate, né? Os três foram importantíssimos. Capela com 12 rebotes também ajudou bastante. 8 rebotes ofensivos do Capela. Esse que foi um ponto importante para Houston na partida, né? Houston dominando os rebotes ofensivos. Foram 25 ofensivos de Houston contra só 13 do Golden State. Foram 53 rebotes de Houston na partida contra só 47 do Warriors. Isso acabou fazendo uma diferença muito grande a favor do Rockets. E belo resultado, cara. Grande resultado de Houston. E pro Warriors, difícil, né? Mais uma derrota em casa. Uma das poucas derrotas do Warriors em casa. E sem dúvida, o grande ponto de preocupação é a situação do Curry. Esse time sem o Curry, mano, é difícil. É difícil. Ainda mais todas as questões que esse time vem tendo com o banco, né? O banco do Warriors não vem produzindo tão bem. Hoje até que, né, Quinton Post veio ali com seus 12 pontinhos,
Podziemski 14, mas muito pouco, né? Você vê Buddy Hield fazendo um jogo horroroso, o próprio Gary Payton. Esse time precisa de ajuda. A volta do DeAndre Melton vai ajudar demais esse time. Só que sem o Curry, dependendo do tempo que ele ficar fora, cara, vai ser difícil. O Curry que, depois do primeiro tempo onde ele teve muita liberdade e tudo, não fez mais muita coisa, né? Terminou com só 14 pontos a partida. O cestinha do Warriors foi o Jimmy Butler, que é com 21 pontos, 11 arremessos tentados. O Will Richard teve uma pontuação maior do que o Curry, né? O Will Richard veio para 18. Então, assim, preocupante aí a situação do Warriors em relação ao Curry. Torcer para que não seja nada de mais grave. Pro bem da NBA, né? É legal ter o Curry. É legal, né? É maravilhoso ter o Curry em quadra. Então, torcer para que ele não fique fora por muito tempo. Mas, igual eu falei, bicho, o jeito que ele saiu de quadra antes do jogo terminar, com o jogo podendo ainda ser alcançado pelo Warriors, preocupa bastante, cara. Preocupa bastante. Mas enfim, o que você achou do jogo? Mandem nos comentários, quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, né, se gostou da minha análise, por favor, deixe seu like, né, para dar aquela moral. Se inscreva se não for inscrito, é muito importante. E é isso, tá? Obrigado a todos pela audiência nessa madrugada. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo, né, com o Switch TV Show aí, onde eu vou repercutir todos os outros jogos da rodada. Valeu, abraço, beijão e tchau!